Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez e, como sempre, trago para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. Hoje chegamos ao Salmo 43, cujo tema é Deus é o nosso refúgio da tempestade, um devocional profundo de consolo e coragem. Nesse devocional do Salmo 46, refletiremos sobre a segurança inabalável que encontramos em Deus, mesmo diante das maiores tempestades da vida. Quando tudo ao nosso redor parece ruir, o Senhor continua sendo refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. Este devocional é um convite à confiança, à fé e à entrega total ao cuidado divino. Deixe o Salmo 46 renovar sua esperança, trazer alívio ao seu coração e fortalecer sua fé nos momentos de incerteza. Então inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe. A nossa frase aqui de impacto nesse salmo é: mesmo que a terra se abale, Deus continua sendo o mesmo. Então vamos apreciar a leitura desse salmo maravilhoso. Diz o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Ao rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nele, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores da terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. O Salmo 46 é atribuído aos filhos de Corá, um grupo de levitas responsáveis pelos serviços de música e adoração no templo. O contexto histórico da composição do Salmo é frequentemente relacionado ao cerco de Jerusalém pelo rei assírio Senaqueribe no tempo do rei Ezequias, ali por volta do ano 701 a.C. Então, a cidade foi cercada por esse exército nesse momento de grande perigo e medo para o povo de Israel. Os assírios eram uma força poderosa e temida, que havia conquistado outras nações e destruído o reino de Israel. Mas apesar do cerco e da ameaça iminente, o salmista expressa confiança inabalável em Deus como refúgio e fortaleza, enfatizando que ele é um socorro presente em tempos de angústia. O Salmo também nos mostra vitória e paz. Celebra a proteção divina e a vitória sobre os inimigos com a imagem do rio que alegra a cidade, simbolizando a bênção e a paz que Deus traz. Como eu disse, a autoria é atribuída aos filhos de Corá, ou filhos de Coré, como diz algumas versões da Bíblia. O livro de Salmos, como você sabe, é uma coleção de cânticos e poemas de diferentes autores. E esse 46 é atribuído aí aos filhos de Corá. Em resumo, o Salmo 46 é um hino de confiança em Deus, composto em um contexto de ameaça e cerco,
possivelmente durante o cerco de Jerusalém pelos assírios e atribuído aos filhos de Corá. Mas vamos entender um pouquinho esse salmo curto de 11 versículos, mas que traz lições, aplicações profundas para a nossa vida, traz esperança, renovo, conforto e consolo nos momentos de angústia. Lá no versículo 1, o salmista começa dizendo que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então nós podemos ver aqui e podemos destacar a proteção divina. Mesmo a cidade sobre esse cerco de um rei mais poderoso, com um exército muito mais poderoso, com as suas armas bélicas, o salmista confiava que Deus, o Senhor dos exércitos, era não apenas o socorro, mas a fortaleza, o refúgio e a fortaleza para o povo de Israel. Eles confiavam no poder de Deus e sabiam que quando eles estão levando Deus a sério, não tem para ninguém. Não há exército poderoso que os possa desafiar. Nos versículos 2 a 3, o salmista também nos diz que nós não precisamos temer. Ele fala, portanto, não temeremos. Então isso nos leva a entender como confiar mesmo em meio ao caos. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando as nossas forças estão se esvairindo e parece que vamos desabar, parece que nada vai dar certo, o salmista fala, olha, nós não temeremos, portanto não temeremos. Veja o que ele diz aí no versículo 2 e 3, ó. Por isso não temeremos, mesmo que a terra trema e mesmo que os montes afundem no mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Por isso não temeremos. Veja o salmista nos levando a confiar em Deus, na sua proteção e no meio de toda essa situação caótica, manter a confiança e não deixar que o medo apavore as nossas vidas e nos faça desistir e abandonar a nossa fé. Nos versículos 4 a 5, o salmista nos leva a entender e a confiar na presença de Deus. Ele usa aqui a figura metafórica de um rio que alegra a cidade. Isso nos leva a entender e a depositar a nossa esperança em Deus. Isso nos leva a entender que, embora tudo ao nosso redor pareça caótico, destrutivo, nós podemos experimentar essa experiência interior, essa esperança interior, essa paz interior, porque nós confiamos no Senhor dos Exércitos, que é o nosso socorro, que é a nossa fortaleza, que é o nosso refúgio, bem presente na hora da angústia. Nos versículos 6 a 7, o salmista diz que Deus está acima das nações e dos conflitos. Ele quer mostrar para nós a soberania de Deus. Não importa se os reis da terra são poderosos, se têm exércitos magníficos com armas perigosas, o Senhor dos exércitos é soberano. Ele está acima de qualquer rei, império e reinado. Deus é o Senhor do universo, é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Então, o salmista nos leva a confiar na soberania de Deus. Nos versículos 8 a 9, ele mostra que Deus faz cessar a guerra. Isso nos mostra que nós podemos desfrutar da paz em meio à guerra ao nosso redor. Essa paz que excede todo o nosso entendimento. E nos últimos versículos 10 a 11, o salmista faz essa declaração para nós. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O salmista está nos levando a entregar a nossa confiança a Deus. É um chamado à entrega e à confiança. Deixe tudo nas mãos de Deus. Ele sabe o que fazer e Ele vai fazer na hora certa e da melhor maneira. Quais são as aplicações práticas para esse salmo, para a nossa vida? Então, como aplicar o Salmo 46 nos dias de hoje? O que significa encontrar refúgio em Deus nas nossas lutas emocionais, nas nossas lutas familiares, nas nossas lutas espirituais. Seja quais forem as nossas lutas, nós podemos encontrar refúgio em Deus. Podemos descansar,
porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Esse salmo também nos leva a entender que Deus não promete a ausência de problemas, mas Ele promete a sua presença constante. Vou repetir isso que é forte. Deus não nos promete a ausência de problemas, mas a sua presença constante. Isso já é o melhor de tudo. Então eu desafio você. Em que área da sua vida você precisa se aquietar e confiar em Deus? Em que área da sua vida você precisa depositar a sua fé, a sua confiança nesse Deus que é refúgio e fortaleza? Descansa nele, aquiete e saiba que Ele é Deus. Então eu convido você a orar com base nesses versículos do Salmo 11, nesses 11 versículos do Salmo 46. Ore esse salmo. Inclua aí na sua oração as palavras de conforto e declaração de fé. Peça refúgio, peça proteção e paz sobrenatural para a sua vida e para aqueles que você tem intercedido. E eu incentivo você a assistir esse devocional até o final. E depois faça um comentário lá. Diga se você está precisando de alguma coisa, de conselho, de oração. Eu estarei aqui à disposição para orar, para te aconselhar. Diga no que esse salmo, no que esse devocional mais te tocou. Nós estamos aqui para compartilhar as nossas experiências. Mas não esqueça de curtir nosso devocional, de comentar e de compartilhar com seus amigos. Deixe eu orar por você. Pai querido, eu oro mais uma vez pelos teus servos que estão assistindo essa série de devocionais. Tu sabes que muitos deles estão enfrentando dificuldades, problemas, estão às vezes passando por um momento de desespero, de conflitos, de frustrações, mas assim como o salmista, os ajuda a confiar em Ti, os ajuda a entender e a descansar que Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, que eles possam atender o convite, o desafio do salmista e dizer: aquietai-vos, porque Tu és Deus. Ó Pai, traz cura, entra com providência na vida dos Teus servos, defende a causa, dá ganho de causa para eles, ó Pai. Eu te peço isso, Senhor, agradecido em nome de Jesus. Amém. E eu quero agradecer a você que tem empreendido, investido um pouco do tempo diário para assistir esses devocionais, para alimentar a sua mente, a sua alma, o seu coração. Veja as pessoas que você conhece que possam estar precisando desse devocional, encaminhe e compartilhe esse devocional. E eu quero dizer para você, mesmo que as montanhas tremam, o coração que confia em Deus permanece firme. Que Deus te abençoe grandemente, que o Espírito Santo de Deus derrame bálsamo sobre a sua vida, para que você experimente aquela paz de Deus que excede todo entendimento, para guardar a tua alma e o teu coração em Cristo Jesus. Mais uma vez eu sou grato por você. Que Deus te abençoe grandemente. Tenha um dia maravilhoso. Amém.